Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Icaraí, em Niterói, e nós temos uma missão. A nossa missão aleluia! A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você: o patriarca faleceu, mas a bênção permanecia na casa. Amém? Leitura bíblica, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versos 1 e 2. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Um quadro do dia a dia, que acontece em todo o tempo. Alguém nasce e alguém morre. Mas o que me chama a atenção nessa história é que essa mulher, ela diz: o meu marido, o teu servo. Era um homem que servia. E quando ela fala sobre o marido, ela diz para Eliseu o seguinte: o meu marido, o teu servo, morreu, mas o Senhor sabe que ele temia ao Senhor. Um patriarca que serve a Deus, um patriarca que serve ao Senhor e teme ao Senhor, ele deixa um legado mesmo após a morte. Quando ela procura o profeta, a primeira coisa que eu aprendo: em vez de bater em portas que você não sabe qual será a resposta, é melhor você procurar o profeta, porque tem tanta gente perdendo tempo, jogando tempo fora, batendo em portas onde não tem respostas. Essa mulher conhecia o marido, mas conhecia o homem que o marido servia. Por isso ela diz ao profeta: o meu marido morreu, mas você sabe quem era o meu marido. E quando ela diz, quando a Bíblia diz um dos filhos dos profetas, é porque o profeta tinha por hábito, os seus discípulos chamavam-o de pai. É por isso que quando Elias é levado ao céu, Eliseu diz: meu pai, meu pai, meu pai. A Bíblia diz: mulher de um dos filhos dos profetas. E ela clamou, ela veio pedir socorro ao profeta. E ela fala assim: o meu marido, que era o teu servo, morreu. Você sabe que ele temia ao Senhor, e veio o credor. Eu vejo nessa história 3 momentos. Primeiro momento, momento emocional, de uma mulher que perde o marido. Segundo momento, momento de dificuldade, de dívida. Ele morreu e deixou uma dívida. E o terceiro momento, momento jurídico, onde os credores estavam para tomar os seus filhos. E ela diz: eles vieram para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu faz uma pergunta basiquinha: o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? E ela diz: tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Sabe o que eu aprendo? Que esse homem deixou um legado dentro de casa. Deixou uma botija de azeite. Que na sua casa tenha sempre azeite. Que na sua casa tenha sempre o elemento do milagre. Aleluia. Alguns historiadores, alguns comentaristas dizem que esse homem que morreu era Obadias, que adquiriu uma dívida porque cuidou de 100 profetas quando Jezabel mandou matar todos os profetas. Essa leitura está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do versos 3 e o verso 4. E Acabe chamou Obadias e o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadia tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Por isso, alguns comentaristas dizem que esse homem era
Obadias, que essa dívida veio desse cuidado dos profetas. Ainda no mesmo capítulo de 1 Reis, capítulo 18, verso 13, porventura, palavras de Obadias a Elias, não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água. Para mim não importa se era Obadias ou não, para mim o que importa foi um homem que deixou um legado dentro de casa para a sua família, porque o azeite foi a herança que esse patriarca deixou, e a unção ela fica para quem honra e para quem respeita. Eu não sei se você entendeu. O homem morreu, foi sepultado, mas a unção ficou para quem honra e para quem respeita. E o profeta pergunta: diga-me o que tens em casa. A tua serva não tem nada senão. É com esse pouquinho que você tem em casa, que muitas das vezes você nem valoriza. Esse será o elemento de milagre na sua vida. E é com esse elemento de milagre que Deus vai te sustentar muito mais do que você pode imaginar. Aleluia! É com o que você tem em casa, irmão. De repente, o que você tem em casa não é suficiente para trazer o milagre por si. Mas quando você procura o profeta e quando você obedece o que o profeta determina, se prepare, porque Deus vai te surpreender. Deus fará coisas maiores, além do que você pode imaginar. Elias pergunta para aquela viúva: eu quero pão, quero comer. E ela disse: a tua serva não tem nada senão um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu acho que Elias deve ter, ainda bem que ela não comeu o elemento do milagre. Foi com aquele pouquinho de farinha e com aquele pouquinho de azeite que o milagre aconteceu na casa daquela viúva. A Bíblia diz que ela, o seu filho, o profeta, ou o profeta, ela e os seus filhos comeram durante muito tempo. A Bíblia diz que com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou mais de 5.000 homens, e ainda sobejaram pão e peixe. Moisés, o que você tem na mão? Tem uma vara. Moisés, é com essa vara que os milagres vão acontecer. Levanta a mão que vai mais uma profecia para você. É aquilo que você já tem. Por que você anda tão preocupado, tão preocupada, se você já tem o elemento do milagre? E o elemento do milagre está na sua casa, porque o milagre começa dentro da nossa casa. Aqui é a nossa casa, e nessa casa começa milagres. É nesse lugar que milagres maiores acontecerão, porque nós temos o elemento do milagre. Nós já temos o elemento do milagre. Ontem, pastor Custódio completaria 100 anos. Eu não sei se você entendeu que o velocímetro virou. Começou tudo outra vez, 01, 02. Hoje é o primeiro dia desse novo tempo. Eu vim aqui como profeta declarar que é com a unção que está sobre esse lugar que os milagres maiores acontecerão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a tua empresa, em tudo que você tem. O milagre começa em uma proporção maior. É um novo tempo, é uma nova história, é uma nova sequência de fatos e milagres que acontecerão sobre essa casa. Esse lugar vai se tornar pequeno, porque a unção que está nesse lugar atrairá pessoas cada vez mais, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado para sempre e sempre. Aleluia. Não despreze a herança e o legado que ficou. A continuação do texto, agora a partir do verso 4, ainda, primeiro livro de Reis, capítulo 4. Então disse o profeta, disse Eliseu: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, e então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia.
Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Se a gente presta atenção no texto, a gente vai entender que a necessidade dessa mulher não era vasilhas vazias. A necessidade dela era dinheiro para pagar a dívida. Mas o profeta diz: vai e pede muitas, não poucas, vasilhas vazias emprestadas. Peça a todos os seus vizinhos. Irmãos, uma coisa que eu tenho procurado ensinar nesse meu ministério pastoral é relacionamentos. Crente que não tem relacionamento não leva ninguém para o céu. Crente que não tem relacionamento não abençoa a vida de ninguém. Crente que não tem relacionamento não compartilha de lutas para depois celebrar vitória com alguém. Nós precisamos ter relacionamentos. Eu louvo a Deus porque a vizinha do lado da igreja de Itaipu é membro do SEI de Itaipu. Aceitou Jesus, foi curado de um câncer e serve ao Senhor. Eu louvo a Deus porque a vizinha dos fundos é membro do SEI de Itaipu e empresta a casa todas as quartas-feiras para que os adolescentes façam reunião na casa dela. Por isso precisamos ter relacionamentos. Se queremos os nossos vizinhos convertidos, se queremos expandir o reino de Deus, precisamos ter bons relacionamentos. Agora imagina se aquela mulher, uma mulher truculenta, vai pedir vasilha a quem? Aqui, dona, nem atende. E aquela vizinha linguaruda, fecha a porta. Mas ela era uma mulher que tinha relacionamentos. E o profeta diz: peça muitas vasilhas, não poucas. Depois o que você faz? Fecha a porta sobre si e sobre seus filhos. Portas fechadas. Pare de tornar público o que é particular e privado da sua casa. Para de atrapalhar o milagre que Deus quer fazer na sua vida antes da hora, compartilhando o que não é para compartilhar. Por isso o profeta diz: fecha a porta. Jesus lhe ensinou: fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto vai ouvir e vai responder a sua oração. Fecha a porta. E ela faz o quê? Obedece. O profeta diz: deita em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. E ele foi embora. E ela volta para casa e ela faz isso. A Bíblia diz que ela chama o filho número 1, filho número 1, traga uma vasilha, ele traz, ela enche. Filho número 2, e eles vão trazendo as vasilhas e ela vai enchendo. Ela pega um âmbulo com um pouquinho de azeite, ela vai derramando, as vasilhas vão enchendo, até que ela pede mais uma e o filho diz: mãe, já não tem nenhuma vasilha vazia. E quando ela diz: eu quero mais uma, não tem, mãe. A Bíblia é clara, o azeite parou. O azeite só vai parar quando a sua medida humana parar. Enquanto estiverem vasilhas vazias, o azeite vai continuar jorrando. Enquanto tiver uma vasilha vazia nessa manhã, nesse lugar, o azeite continua jorrando até encher. Você não vai sair daqui vazio, você vai sair daqui cheio, transbordando, porque o azeite vai jorrar enquanto houver espaço. Uma outra coisa que eu aprendo aqui: o que limita e para não é o poder de Deus, o que limita é a minha natureza humana. A sua fé te leva até onde você acredita. Enquanto você acreditar, azeite vai jorrar de dia, de noite, em todo o tempo, sobre vasilhas vazias. O milagre vai até onde vai a tua fé. Não acabou, parou. Verso 7. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que princípio.
que eu aprendo com essa mulher. Porque tem gente que na hora da necessidade, maestro budica, procura o profeta. Mas depois que a necessidade vai embora, que é o suprimento, não volta mais para falar com o profeta. E o grande segredo dessa vitória permanente na vida dessa mulher é que ela veio e fez saber o homem de Deus. Você já viu pessoas que Deus começa a abençoar? E Deus vai abençoando, mas ele não volta mais. Não volta para agradecer, parece que agora ficou importante. Irmãos, uma coisa que eu tenho pedido a Deus é: Deus, se eu for pecar amanhã, me leva hoje para o céu. Porque é melhor ir para o céu hoje, com 63 anos, 64 incompletos, do que viver mais 100 anos e virar churrasquinho no inferno. Gente que não volta para agradecer, gente que não volta para casa. A Bíblia diz que ela, depois de todas as vasilhas cheias, imagina, meus filhos, agora ó, nós somos o rei da cocada preta, nós agora temos azeite demais, nós estamos ricos, milionários, iam se perder. Mas ela volta ao profeta, ela diz: lá em casa as vasilhas estão todas cheias, o que eu faço agora? E ele diz: vai, vende o azeite. Como vender? Ela não era empresária, ela não era comerciante, ela não sabia vender, mas ela teve que aprender. Aprenda uma coisa: a ação de Deus Ele fará, mas a ação humana nós precisamos fazer. Deus faz o que você não pode fazer, mas o que você precisa fazer é você que tem que fazer. A ação de Deus foi multiplicar o azeite. Agora vender, ela precisava vender, e ela vende. Uma coisa importante que eu acho aqui, o que o profeta diz? Paga todas as tuas dívidas, irmãos. Ele não manda, vende, pega o dinheiro e vaza, vai embora. Fuja, não. Paga todas as tuas dívidas. Ontem essa igreja pagou dívidas aqui. Dívidas que nós tínhamos de gratidão, dívidas que nós tínhamos de perdão, dívidas que nós tínhamos aqui de abraçar alguém. Essas dívidas foram pagas ontem aqui à noite. Quando um pastor que serviu essa igreja durante 24 anos subiu aqui para ministrar a bênção apostólica no mundo espiritual, eu entendi. Ele estava fechando o culto de 5 de agosto de 2012. Ele estava fechando um culto que não foi fechado, mas que ontem foi pago uma dívida que tinha diante do mundo espiritual, e por isso dívidas estão sendo pagas. Aleluia. A dívida do amor, essa é impagável. A dívida da gratidão. Imagina, pastor Oséias, que quando essa mulher vai devolver as vasilhas, ela já não devolve vazia. Ela devolve com um pouco de azeite, dizendo: você me prestou vasilha vazia, mas eu sou grato, eu quero te dar do azeite que está sobrando lá em casa. Meu irmão, aprenda esse princípio, aprenda a compartilhar gratidão por quem te ajudou, por quem te abençoou. Seja grato, porque Deus aborrece ingratidão, Deus ama a gratidão. Seja grato a quem estendeu a mão a você, seja grato a quem te abençoou, seja grato a quem te emprestou vasilhas para o milagre acontecer na sua vida. Seja grato, pague a dívida da gratidão, a dívida do perdão, a dívida do reconhecimento, a dívida da compaixão, a dívida do cuidado, a dívida do dinheiro. Gente que pegou dinheiro emprestado e não pagou, gente que comprou e não pagou. Meu irmão, está na hora da gente pagar a dívida, porque enquanto houver legalidade, há um bloqueio. Satanás tenta impedir vitórias na vida de pessoas por causa de dívidas que não foram pagas. Qual é a dívida que você tem? Está devendo o que a quem? Pague as suas dívidas. Foi isso que o profeta falou com a mulher: paga todas as suas dívidas, porque se você pagar todas as suas dívidas, a bênção será da durabilidade. Eu vou te explicar que você não entendeu. Uma mulher que não entendia nada de comércio, mas ela agora vira uma empresária do azeite. Eu imagino Evinha, na frente da casa daquela dona tinha uma placa: vende-se azeite. E chegava alguém lá: dona, eu quero 50 contos de azeite.
Pega a vasilha lá, meu filho. Aí pegava, dona, me dá a vasilha. Entrava dentro do quarto, fechava a porta, pegava o âmbulo, enchia a vasilha. O azeite parou, não acabou. Enquanto chega uma vasilha vazia, o azeite vai jorrar. Não era uma bênção para ela viver só alguns dias, alguns meses. Era a bênção da durabilidade. Você acredita em palavra profética? Levanta a mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida a bênção da durabilidade. A bênção que vai durar enquanto você existir. A bênção que vai te acompanhar por onde você passar. A bênção da durabilidade. O patriarca morreu, mas a bênção permanece na casa. O patriarca morreu, mas a bênção permanece na casa. Você está entendendo? O patriarca faleceu, mas a bênção permanece sobre a casa. A bênção da durabilidade. O azeite não vai acabar, pode até parar enquanto não tem vasilha, mas quando chega uma vasilha, o azeite jorra outra vez, porque o azeite vai jorrar, porque a bênção não vai acabar, a bênção vai perdurar. É a bênção da durabilidade sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos os teus, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar com você, é com você mesmo, que precisa tomar uma decisão radical, uma decisão de receber Jesus como seu Senhor. Veja bem, se não dá para viver sem Jesus, pior é morrer sem Jesus. Imagina alguém que conhece Jesus, que sabe que Jesus é real, que Jesus é verdadeiro, e morrer sem Jesus, ser condenado eternamente. Não é isso que Deus tem para você. Você precisa agora se reconciliar com o Senhor. Envie uma mensagem para o WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela. Escreva: eu recebo, e eu tenho certeza. Esse é o código que o Espírito Santo precisa para mudar a sua história. E se você faz assim, nunca mais acusação sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu tenho certeza, nova vida para você, uma nova página, um novo tempo de alegria e vitória. Deus te abençoe rica e abundantemente. Que tal um plano de saúde que realmente atenda às suas necessidades? Conheça a Amparo Consultoria em Seguros e Plano de Saúde, empresa do Grupo Amparo, com 10 anos de experiência em atendimento assistencial 24 horas. Amparo Consultoria pode te ajudar. Ligue agora e converse com um dos nossos consultores, 3584-3242, ou pelo WhatsApp 97013-9196. Mais informações: www.segurosamparo.com.br. Venha ser Amparo você também. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. A rotina de trabalho e estudos é pesada. A gente vai de um lado para o outro sem parar. Uma reunião aqui, cliente para atender ali, faculdade. Para aguentar essa correria, o nosso carro tem que estar protegido contra todos os problemas. Ficar sem o meu carro seria desesperador. Ainda bem que a Alamo existe. A Alamo me deixa tranquilo para encarar os problemas do dia a dia. Roubo, furto, colisão não me preocupam mais. E tudo isso com assistência 24 horas. Agora, minha vida está mais suave e o meu carro muito mais protegido. Alamo Smart, a evolução da proteção veicular. Mais informações: alamosmart.com.br e 21 3812 4460.